Salve, torcedor vascaíno ligado nesse AV+. E aí, depois daquele confronto de ontem contra o Flamengo, resta alguma esperança ainda para o jogo de domingo? Ou a gente já pode direcionar todos os nossos soldados e o nosso exército para o dia 9 de abril, que é a estreia do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro? Eu vim aqui hoje fazer as pazes com você, torcedor. Eu acho que eu não fui muito bem interpretado no pós-jogo de ontem e não vou mudar minha opinião. Apenas vou tentar trazer de uma outra maneira o meu enfoque aqui, para talvez o torcedor entender o que eu quis falar ontem no pós-jogo. Ninguém precisa concordar comigo. Pelo contrário, respeito a opinião de todo mundo, de todo torcedor, e eu acredito que o debate sempre engrandece quando os dois lados vêm com argumentos. Eu ontem deixei claro que a postura que o Vasco toma quando joga adiante contra o Flamengo, principalmente nos dois jogos desse ano até agora, eu aprovo esse tipo de postura pela fragilidade que o elenco do Vasco tem. No próximo domingo, que é o derradeiro, eu já acredito que o Vasco vai precisar de um algo mais. De buscar um pouco mais o ataque para daí sim conseguir conquistar a vaga. Aí muitos vão dizer assim, mas só agora, Jean? Só agora que o Vasco precisa vencer por 2 gols de diferença? Aí eu pergunto para você, será que se ontem o Vasco tivesse jogado aberto, de igual para igual, como muitos querem que o Vasco faça contra o Flamengo, será que nós estaríamos vivos ou ontem nós seríamos motivo de chacota para o Brasil todo? Eu sempre me faço esse questionamento. Até porque, para cada ação ofensiva que a equipe precisa fazer, ela tem que abrir mão de uma ação defensiva. E o Zé Ricardo, até agora, o Vasco disputou 180 minutos contra o Flamengo nesses 2 jogos. O Vasco sofreu, em 180 minutos, 3 gols. Um escanteio, bola parada. O outro, o melhor jogador da América do Sul, ou o melhor meia da América do Sul, que é o Arrascaeta, fez aquele golaço de fora da área. E ontem, aquele gol, que eu nem vou entrar no mérito aqui, porque obviamente não existe nenhuma imagem conclusiva para afirmar que aquilo é pênalti. E eu pergunto, e defesa dos goleiros, do Thiago Rodrigues e também do Hugo por parte do Flamengo, nesses 2 jogos? Alguém se destacou mais do que o outro? O torcedor lembra ontem do chute do Figueiredo, da grande defesa que o Hugo precisou fazer? O torcedor lembra da cabeçada do Zé Gabriel no primeiro jogo, da grande defesa que o Hugo teve que fazer? Ontem, por exemplo, qual foi a grande defesa do Thiago Rodrigues? Um chute do Gabigol no primeiro tempo. Então, defensivamente, essa equipe do Vasco está conseguindo neutralizar as principais ações do Flamengo. O problema é ofensivamente, é o segundo passo. E organizar uma equipe ofensivamente, é óbvio que o Zé Ricardo precisa fazer, e aqui eu vou abrir um parênteses. Eu não estou satisfeito com o trabalho do Zé Ricardo até aqui, porque o Vasco foi engolido pelo Bangu e ganhou o jogo. O Vasco foi engolido pela Ferroviária e ganhou o jogo. O Vasco foi engolido para a Juazeirense e perdeu nos pênaltis, mas no tempo normal empatou. Então, o parâmetro que o Zé Ricardo precisa dar um padrão melhor a essa equipe, e eu acredito que ele ainda vai dar com os reforços, não é contra o Flamengo. O meu debate, o meu comentário de ontem era especificamente em cima do jogo contra o Flamengo. Se o Zé Ricardo tivesse, por exemplo, atropelado todos esses adversários que eu citei até agora, e ontem tivesse feito o jogo que fez contra o Flamengo e naquela última derrota por 2-1, será que estaríamos sendo tão afoitos às críticas ao Zé Ricardo? Eu faço essa pergunta. Eu acredito que não. Porque o Flamengo hoje não é o parâmetro do Vasco, não é o campeonato que o Vasco vai disputar. Então eu entendo a fragilidade desse elenco para dar o passo 2, para o Vasco conseguir algo ofensivamente melhor do que foi até agora. Para o jogo de domingo, é óbvio que eu fazia algumas alterações nessa equipe. Por exemplo, o Figueiredo não pode ser mais banco dessa equipe. O Figueiredo está pedindo passagem, faz tempo. É um cara que consegue unir essa força que o Vasco precisa para sair de quando está encurralado, como no dia de ontem. Então, a entrada do Everton ontem, qual foi a do Zé Ricardo? Ele imaginou o seguinte, eu faço uma dobradinha com o Léo Matos e na hora de sair para o jogo, eu posso empurrar o Everton nas costas do Felipe Luiz. Assim como foi o Rossi lá naquele emblemático 4-4. Só que o Everton não tem a metade da qualidade que tem o Rossi. Aliás, o Everton, na minha humilde opinião, foi uma das piores contratações até agora dentro de campo. Ele não ataca, ele não defende, ele tem medo de jogar. Então é um jogador inoperante que tem que dar uma segurada. Tem um segundo ponto que eu quero tratar aqui com vocês também, e vai ser o meu tema do Faísca Tá On de sábado. Aqui eu vou dar só uma pequena pincelada. O Nenê, será que hoje ele é um problema ou será que ele hoje é uma solução para a equipe do Vasco? Mas qual o parâmetro que nós vamos ter para o Nenê?
Jogos que o Vasco vai melhorar o seu elenco e vai precisar jogar para cima dos adversários para vencer? Ou com esse elenco que a gente tem hoje, jogando contra uma equipe que tem uma folha salarial 7 vezes maior que a nossa? Será que o Nenê é um problema sempre? Será que o Nenê é um problema só nesses jogos contra o Flamengo? Então esse questionamento eu vou trazer no sábado. Mas de hoje até sábado eu já vou deixar essas perguntas no ar aí. Será que até agora o que o Nenê vinha rendendo não é o suficiente para ele ajudar o Vasco nessa caminhada? Essa questão que o Nenê não quer sair, que o Nenê faz cara brava, gente, é futebol profissional. O Nenê tem que sair e ponto. E se ele não quer sair, se ele quer fazer bico... E ontem eu vi uma postura dele saindo de campo, até que venha uma imagem que prove o contrário, normal. Ele foi lá, cumprimentou o jogador que ia entrar no seu lugar e caminhou para o banco. Eu não vi ele chacoalhando a cabeça, eu não vi ele fazendo alguma coisa assintosa em relação ao Zé Ricardo. As pessoas também querem, porque é o Nenê, querem fazer algo, dar uma dimensão que às vezes não é o que aconteceu. Se fosse um outro jogador onde que tivesse saído da maneira que o Nenê saiu, teria sido feito algum comentário? Duvido, eu acho que não. Então, torcedor, essa angústia por Vasco ser mais ofensivo, para o Vasco poder agredir mais o Flamengo, para o Zé Ricardo ser mais corajoso, também é minha. Eu também quero um Vasco mais competitivo. Agora, eu entendo a limitação desse elenco. Então, o problema do Zé Ricardo até agora, eu vejo que não foram os confrontos contra o Flamengo. Foram, sim, os jogos que o Vasco teve anteriormente e também enfrentou algum tipo de dificuldade. Agora, é um trabalho que tem 2 meses, um trabalho que teve 15 jogadores contratados e vão chegar mais alguns. Eu espero que, nesse intervalo agora, entre o Campeonato Carioca e a Série B, com a chegada de novos jogadores, o Zé Ricardo consiga encontrar um padrão definitivo para essa equipe. E também, caso ele não encontre esse padrão definitivo, o Vasco vai lá e contrata outro técnico. É do jogo, é do futebol, não é nenhum absurdo. Valeu, galera! Deixe seu comentário aí embaixo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. E olha, quem sabe no próximo domingo a gente não pode ter um Vasco aí que defenda bem como tem feito até agora, mas também que possa incomodar o time do Flamengo. E eu não joguei a toalha ainda, tá? Vou deixar gravado aqui, eu não joguei a toalha ainda. Eu acho que é perfeitamente possível o Vasco, quem sabe no domingo, aprontar por cima do Flamengo. Vai ter que mudar o esquema, mudar um pouco mais a postura. Até porque até agora não tem mais para onde correr. O Vasco tentou competir e empurrar com a barriga até esse momento. Agora é decisão. Valeu, galera. Um abraço e aí a gente se encontra nas plataformas do canal Atenção Vascaíno. Até lá.